Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título O Avivamento no Antigo Testamento. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Os avivamentos contemplados no Antigo Testamento nos mostram que Deus sempre age face ao clamor, fruto de arrependimento de pecados, coração quebrantado, dependência e confiança no Senhor. Nesta lição, veremos os avivamentos do Antigo Testamento no tempo de Moisés, Samuel e do rei Josias. Identificaremos o avivamento ocorrido no tempo de Neemias e Esdras, segundo item da lição. E no terceiro item, nós vamos finalizar o nosso estudo, onde vamos conhecer o avivamento espiritual correlacionado com a palavra de Deus. Os avivamentos do Antigo Testamento, no tempo de Moisés, Samuel e do rei Josias. Moisés está na galeria dos heróis da fé, tendo esta sua fé subordinada pela obediência, oração e presença do Espírito Santo em sua vida. A fé e o zelo de Moisés com a obra do Senhor lhe otorgou a bênção concedida de conviver e falar face a face com Deus, tendo sido então um líder, libertador, pastor, profeta e legislador para os israelitas. Como parte deste avivamento, nós temos o primeiro ponto aí no ano aproximado de 1491 a.C. Deus fala com Moisés na sarça ardente. O Senhor anuncia a Moisés por meio de uma sarça ardente, e não essa sarça ardente não se consumia, e que o Senhor havia escolhido Moisés para livrar os israelitas do jugo de escravidão do Egito e das mãos de Faraó. Isso está escrito no livro do Êxodo, capítulo 3, do versículos 1 ao 12. Nós temos exatamente essa chamada do Senhor a Moisés para libertar o povo de Israel que estava numa condição de escravidão no Egito. Na sequência desse avivamento continuado, ainda que o povo estivesse em sofrimento e clamor permanente ao Senhor, Deus envia então 10 pragas sobre o Egito. E diante da resistência de Faraó em deixar os israelitas saírem do Egito, rumo à terra de Canaã, o Senhor lançou 10 pragas. Sangue, as águas se transformando em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos rebanhos, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Esta última fez com que Faraó se dobrasse à mão forte do Senhor e a nação israelita fosse liberta da escravidão do Egito sob a liderança de Moisés. Este foi um grande avivamento como resposta do Senhor ao clamor da nação israelita, usando o servo Moisés como o instrumento de Deus para realizar esta missão de redenção de uma nação que estava em uma situação de escravidão no Egito. No livro do Êxodo, capítulo 7 a 12,
fala exatamente sobre esse, essas 10 pragas lançadas sobre o Egito. Um outro avivamento muito importante no Antigo Testamento foi quando Samuel assumiu um importante papel na história da nação israelita, tendo sido profeta, sacerdote e juiz, pelo qual Deus realizou sinais e maravilhas, especialmente a libertação dos israelitas do domínio dos filisteus. A devoção de Samuel para com Deus e o especial favor com que Deus o considerava são marcas indeléveis de consagração de, de Samuel ao serviço da obra do Senhor. Então, vamos dizer assim, nas obras relacionadas a Samuel, Deus, em primeiro lugar, fala com Samuel numa visão. Isso por volta do ano 1165 antes de Cristo. O Senhor, numa noite em que descansavam o menino Samuel e o sacerdote, Deus chama Samuel por 4 vezes e revela a ele que a casa de Eli seria julgada por causa das iniquidades dos filhos de Eli, Eli, o sacerdote. Samuel, então, conta a visão para Eli. Samuel, então, exorta os israelitas, na sequência dos anos, ao arrependimento de seus pecados, por volta de 1112 a.C. Os israelitas estavam a praticar a idolatria, desagradando ao Senhor, e eles sofriam muito sob o domínio dos filisteus. Samuel exorta o povo a deixar as práticas do pecado e a se arrependerem diante do Senhor. Então, Israel estava na idolatria, divergindo os preceitos de Deus, por isso estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Clamaram ao Senhor. E os filisteus, então, são derrotados pelos israelitas no ano 1112 a.C. Em Mispa, cidade, os israelitas se congregaram, oraram e jejuaram em consagração ao Senhor, vendo os filisteus que estavam congregados em Mispa. Os filisteus lá em Mispa, vendo os israelitas, eles atacam os israelitas. Então Samuel sacrificou um holocausto e o Senhor aterrou todo o exército filisteu, concedendo então vitória aos israelitas. Naquele dia, os filisteus foram derrotados como parte de um grande avivamento do Senhor. Isso está escrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, versículos 5 a 11. Eu apenas estou a indicar os textos bíblicos para que a posterior haja uma leitura e, por serem extensos, nós não temos aqui o tempo hábil para realizar a leitura de todos. Um terceiro ponto de avivamento, aí aparece um jovem rei temente a Deus. Josias foi um rei temente a Deus que se tornou monarca com apenas 8 anos de idade e governou Judá por 31 anos. Seu pai se chamava Amon e sua mãe, Gedida, nasceu em Jerusalém. Josias promoveu profundas reformas, especialmente a religiosa, tendo sido o melhor e último rei de Judá que temia a Deus. Josias fez uma grande diferença na vida espiritual do povo. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, ele ordenou a reforma do templo do Senhor. Então, foi
foi na realidade, nós vamos, verificar primeiro as obras de restauração, que foram divididas em 2 partes: obras de restauração e obras de purificação. Então vamos ver as obras de restauração. A primeira foi que ele restabeleceu a festa da Páscoa. O rei Josias designou os sacerdotes para o serviço, ele ordenou que a Arca da Aliança fosse colocada no templo, reorganizou o serviço dos levitas, também ordenou que se fizesse sacrifícios de animais ao Senhor. Isso está escrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo 35, versículos 1 ao 19. Depois de ter restabelecido a festa da Páscoa, mais ou menos em 623 a.C., ele promove então a leitura da palavra de Deus. E nesse sentido, Josias ordena a leitura da palavra de Deus, que havia sido esquecida no templo, e se arrependeram pela desobediência dos israelitas a Deus. No caso, o próprio rei Josias se arrependeu pela desobediência dos israelitas. Isto está escrito no livro de Reis, os Reis, capítulo 23, versículos 10 ao 13. Isso também em 623 antes de Cristo. Estas duas obras foram as mais notáveis obras de restauração. Estabeleceu a festa da Páscoa e restabeleceu a leitura da palavra de Deus ali entre os anos 624 a.C. e 623 a.C. Mas nós tivemos também obras de purificação. E essas foram mais extensas, e isso está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 22, melhor dizendo, em que nós vamos realizar aqui uma breve leitura de alguns pontos. Primeiro, em primeiro lugar, ele ordenou a reforma do templo do Senhor. E Josias ordena que Safã, seu escrivão, fosse falar com Ilquias, grande sacerdote, para realizar então a reforma do templo do Senhor. O segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 3 ao 7, diz assim: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que se conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Eu dei nas mãos os que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Carpinteiros, aos edificadores, e aos pedreiros, comprem madeira e pedras lavradas para reparar os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que eles se lhes entregara nas mãos, porquanto procederam com fidelidade. Na sequência, o rei Josias, como avivamento de purificação, promove uma aliança do povo com o Senhor. Josias convocou então todo o povo, sacerdotes, profetas e todos os líderes para uma reunião no templo. E lá ele leu diante de todos a palavra de Deus e firmou então uma aliança de todo o povo com o Senhor para uma inteira obediência aos mandamentos divinos. No segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículos 1 a 3, diz: então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntarem a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo.
desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que foram, que foram encontrados na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todo o povo anuiu a esta aliança. Observe que aqui há uma aliança através da leitura da palavra de Deus. Depois ele queimou todos os objetos de adoração e ídolos que estavam no templo do Senhor. E Josias ordenou a Ilquias, sacerdote, que retirasse todos os objetos de adoração ao deus Baal e à deusa Ásera e as estrelas que estavam no templo do Senhor, e mandou queimá-los fora da cidade e as suas cinzas levadas para Betel. No versículo 4, segundo o livro de Reis, capítulo 3, diz assim: Então reordenou o sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou cinza deles para Betel. Na sequência, retirou todos os sacerdotes profanos. Josias retirou todos os sacerdotes pagãos e os que adoravam Baal, o sol, a lua e os planetas e as estrelas do serviço eclesiástico. Então, o que ele fez? No versículo 5 diz: Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Derrubou todos os altares pagãos que existiam na época. O rei Josias ordenou a derrubada de altares construídos por Salomão, Acaz, Jeroboão, destruiu os quartos do templo onde se teciam as roupas para adoração à deusa Ásera, removeu os cavalos dedicados ao deus Sol, queimou os carros consagrados também ao deus Sol, queimou os ossos que estavam na sepultura de um cemitério sobre os altares pagãos, profanando-os, retirou todos os médios e também todos os adivinhos. Na sequência do capítulo 23 do segundo livro de Reis, do versículo 6 ao 9, ainda se estendendo do 11 até 24, fala exatamente disso. E ele profanou Tofete, que era um lugar de adoração pagão também. Josias profanou Tofete, um lugar pagão de adoração, que ficava no vale de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Versículo 10 vai falar exatamente sobre isso, dizendo: Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Portanto, eis aí um grande avivamento do rei Josias, dividido em duas partes, de restauração, obras ou avivamento de restauração, obras ou avivamentos de purificação, onde se restituiu a construção do templo, a reforma do templo, a leitura da palavra, a aliança, a festa da Páscoa e a palavra de Deus, ou seja, a liturgia comum. No tempo de Neemias, nós também tivemos um avivamento espiritual. Esdras, ele vai para Jerusalém, conforme a ordenança do rei Artaxerxes, e através da leitura e ensino da palavra do Senhor, promove um dos maiores avivamentos espirituais registrados na Bíblia Sagrada. E aí foram Neemias e Esdras, contemporâneos lá no local. Neemias foi para como governador, se tornou governador,
e restabeleceu a construção dos muros de Jerusalém e reformas de algumas edificações, e também, junto com Esdras, estabeleceu a liturgia. E aí, Neemias, ele vivia, ou servia ao rei Ataxerxes e recebeu deste autorização para ir a Jerusalém, para reconstruir os muros e parte da cidade de Jerusalém e o templo, no sétimo mês, junto com Esdras, e reuniu o povo ali numa praça, e ali ocorre um grande avivamento coroado com a missão realizada de construir ou reconstruir Jerusalém. Então, nesse primeiro ponto aqui da lição, e aí isso está em Neemias, capítulo 8, que vai do versículo 1 até o versículo 12. Esses fatos aqui relacionados a esse avivamento no ano de 445 a.C. E a primeira coisa que acontece é que Esdras lê o livro da lei para o povo. Esdras é solicitado a trazer a palavra de Deus para ser lida em praça pública para todo o povo, homens, mulheres e crianças, que ali se reuniram, e a palavra do Senhor foi lida por Esdras desde as 6 horas da manhã até o meio-dia. 6 horas em pé. Ou seja, 6 horas seguidas de leitura da palavra. Esdras conclama, então, ao povo reverenciar e adorar o Senhor. Esdras, então, com intensa espiritualidade e pureza de coração, conclama o povo a ficar de pé, a levantar os braços, louvar o Senhor, depois de se ajoelharem e a realizarem adoração exclusiva a Deus. A palavra de Deus é ensinada ao povo. Em seguida, os levitas ensinaram a palavra de Deus, provocando um grande avivamento espiritual no meio deles, no meio do povo. E, em seguida, eles estabelecem um dia sagrado para o Senhor. Os israelitas, quando ouviram a palavra de Deus, choraram muito, pois ficaram comovidos com os ensinamentos. Porém, Neemias disse-lhes que não ficassem tristes. Neemias estava presente nesta. Ao contrário, eles ficassem alegres e, ao voltarem para suas respectivas casas, festejassem, pois aquele dia de avivamento espiritual era consagrado ao Senhor. Grande avivamento, período de Esdras e Neemias. No terceiro e último ponto da lição, nós vamos falar sobre o avivamento correlacionado à palavra de Deus. E aí, esse avivamento ele é mais, vamos dizer assim, contínuo, permanente, não tem um pertencimento a uma época, mas vem de todas as épocas até o dia de hoje. A palavra de Deus, compreendida em sua essência, é aplicada na vida pessoal de uma pessoa, proporciona refrigério para a sua alma, um imenso prazer em seu coração e uma plena renovação espiritual, ou seja, um avivamento em sua vida. E por isso é necessário que conheçamos a essência da palavra de Deus. Primeiro, que ela não procede de homens. Toda a escritura sagrada ela é inspirada por Deus, e através do ensino, dos mandamentos do Senhor, da repreensão e da correção, tem objetivos de que o homem seja justo, perfeito no sentido de ter o seu caráter mais próximo do caráter de Deus e habilitado para a consecução de boas obras. Isso está escrito na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 a 17. Fala sobre essa essência da obra de Deus, ou seja, de correção, de repreensão, no sentido perfeito para preparar a pessoa para a boa obra. Ela possui autoridade absoluta, a palavra do Senhor. A palavra de Deus não é uma teoria, não é um conjunto de normas humanas. A Bíblia Sagrada, ela é a verdade. Ela é a autoridade absoluta.
como regra de fé e conduta moral e espiritual para o ser humano. Essa palavra é inerrante, ou seja, não possui erros, não falha, não está contida nela contradições, pois esta palavra permanece para sempre sem qualquer coletismo e ela é suficiente. A Escritura Sagrada é a única fonte fidedigna para buscarmos ao Senhor e termos uma vida avivada. Não existe e não precisamos de outra fonte. Quais são os benefícios da palavra de Deus para os cristãos? O novo nascimento. E o novo nascimento significa que a palavra de Deus transforma as vidas, promove uma nova forma de ser, uma nova forma de pensar do ser humano em sua conduta ética, moral e espiritual. A palavra de Deus tem como benefício o crescimento na graça e no conhecimento. É um alimento que nos dá os nutrientes necessários para conhecer a Deus e a sua vontade, de forma que não sejamos enganados ou tornados escravos pelos exploradores da fé, os falsos mestres e os falsos profetas. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, traz a nós santificação. A Bíblia, lida e aplicada, nos mantém longe do pecado e em plena comunhão com Deus, produzindo boas obras para o reino de Deus. Ela nos mantém sempre limpos e purificados diante de Deus e do próximo. Concluindo então a nossa aula de hoje, digamos que os avivamentos do Antigo Testamento mencionados nesta lição tiveram como causa raiz a decadência moral e ou espiritual de uma nação. Porém, pela bondade e misericórdia do Senhor, induzida pela oração, pela busca do Espírito Santo, pelo jejum, pela leitura e ensino da palavra de Deus, o avivamento em diferentes situações restaurou, livrou, renovou ou fortaleceu espiritualmente uma nação. E aí nós podemos falar nesse momento e clamar: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 3. Tem como título o avivamento no Novo Testamento. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Ó Cristo, glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.